E nós vamos continuar, então, a viagem a Roma. Quem gosta de Roma? Hoje o tempo em Roma está um pouquinho mais quente do que aqui. Lá começa a diferenciar, então, a gente entrando no inverno, eles entrando no verão. Então, agora a diferença vai ser um pouco mais pesada. Eles vão estar estão em 21 graus agora, mas chega a 25, um pouquinho mais agradável que nós, apesar de eu gostar do frio. Mas lá em Roma está um tempo agradável. Romanos 3. Nós estamos fazendo um estudo de Romanos. Romanos, capítulo 3. Nós lemos um pouquinho da conversão de Paulo. Aliás, Alberto, você está me devendo uma apostila para os meus estudos. O Alberto falou que tem uma apostila que foi o cunhado ou irmão? Primo, nenhum dos dois. O primo é o irmão, na fé. Um primo que tem um estudo sobre Romanos, é isso, né? Sobre Paulo, a vida de Paulo. Então, interessante, né, ele trazer esse estudo para a gente. Quem sabe ele mesmo aplicar esse estudo, né? Seria legal. Sobre a vida de Paulo. E nós vimos um pouquinho, uma pincelada do que foi a conversão de Paulo, que ele era um perseguidor e tornou-se um perseguido por causa do Evangelho, né? E depois ele começou a fazer algumas atividades ajudando a igreja, nesse crescimento da igreja. Então, nós já começamos a ler a carta de Paulo aos Romanos, que até então ele não tinha ido para Roma, como já falamos, mas ele escreveu essa carta, e essa carta tem muitos ensinamentos que, no dia de hoje, eles são aplicáveis ainda, né? Romanos 3. Como eu falei que eu gostaria de ser breve, eu vou fazer uma leitura e fazendo algumas observações no meio dessa leitura. Então, para eu não ler todo o texto e depois falar sobre todo o texto, nós vamos fazendo breves pausas no meio do texto, ok? Lembram-se que Paulo estava falando sobre... É uma carta, então a carta não tinha divisão de capítulos. Nós dividimos para poder facilitar a localização dela, né? Mas era uma carta só, era um assunto, né? Vários assuntos dentro de uma carta. E ele estava falando até então, no capítulo 2, sobre, quem se lembra? Sobre os judeus e os gentios, o fato de serem circuncidados ou não. O que isso fazia diferença? E Paulo, na carta, ele fala sobre isso. O domingo anterior, que nós falamos sobre Romanos, ele falou sobre isso. Olha, tem pessoas que não têm a lei, que não são praticantes da lei, da religiosidade, mas eles têm a lei no seu coração. Eles não vêm aqui todo domingo, mas a lei do Senhor está no coração deles. E diante de Deus, isso tem um valor. Vamos ler. E continuando então o assunto, 3:1. Lembrando que ele faz... essa carta ele escreve como se estivesse respondendo para alguém, para um crítico religioso. Esse crítico, ele é imaginário, ele não existiu, mas Paulo usa isso como uma forma educativa, como estratégia, mas tem outra didática, para a pessoa entender o que ele está querendo dizer. Então ele vai respondendo a alguém que não é ninguém, é alguém que ele criou na mente dele. Didático. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, ou em algumas versões, os oráculos de Deus, né? Paulo aqui está falando, olha, não é por causa disso que eu falei que pouco importa se judeu ou se gentil, que eles não têm importância. Eles têm a importância deles. Mesmo porque a morte de Jesus, culturalmente, tem mais sentido na cabeça deles do que na nossa cabeça hoje, aqui na Moca. Por que alguém teve que morrer por mim? Porque na cultura deles existia esse ato religioso do dia da expiação, que eu já falei umas 2, 3 vezes aqui. Tem no vídeo, depois vocês procurem. Para a cabeça do judeu faz muito mais sentido essa coisa de Jesus ter morrido numa cruz. Hoje em dia, para nós, faria mais sentido
alguma coisa do gênero: eu desviei milhões de uma empresa, eu sou culpado. Aí Jesus fala assim: espera aí, você roubou, ok, você desviou dinheiro, ok, mas não se preocupe, eu vou na cadeia por você. Foi isso, mais ou menos, culturalmente, o que Jesus fez para os pecadores. Ele falou assim: você desviou dinheiro? Você tem uma Lamborghini na sua garagem, na sua sala? Ai, que batista. Não se preocupe, eu vou pagar o preço por você. Eu pago o valor do que você desviou, tanto, não se preocupe, você está livre. É por isso que o ato de Jesus e o plano de Deus é tão maravilhoso. Porque ele pegou, hoje em dia seria como se ele estivesse fazendo isso, perdoando, desde que a pessoa se arrependa também, né? Não é porque você desviou que vai continuar desviando dinheiro. Calma, peraí, também não é. Então esse é o ato. Então, versículo 3: que importa se alguns deles, judeus, foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, ele pega um texto aqui do Salmo 51, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados. Quando fores julgado. Então, o Davi escreveu esse salmo quando ele cometeu adultério. Lembram dessa história, né? Davi cometeu adultério, ele tinha várias mulheres, e ele desejou ter uma outra que não era dele, né? E o profeta Natã chegou para ele e falou assim: Davi, deixa eu te contar uma história do que aconteceu. Tinha um pastor que tinha muitas ovelhas, e tinha um outro pastor que ele só tinha uma ovelha. Davi, você não sabe o que esse pastor fez, esse que tinha muitas. Ele pegou, mandou matar aquele pastor que só tinha uma e ficou com a ovelha dele. Desculpa a expressão, que sacanagem, hein, Davi? Você viu o que esse pastor fez? Davi ficou indignado, né? Pô, é possível uma coisa dessa? Um homem fazer uma coisa dessa? Se esse homem tinha muitas ovelhas, e ele matou um outro homem que só tinha uma para ficar com aquela ovelha, isso é imperdoável. Aí Natã pega e fala assim: você foi esse cara, você fez isso, Davi. Aí Davi se arrepende, cai a ficha de Davi, ele começa a escrever um monte de coisa. Uma delas foi isso daqui. Versículo 5: mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Aí Paulo mesmo fala assim: estou usando de um argumento humano. Versículo 6: claro que não. Se fosse assim, Deus iria julgar, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira, olha só a mentalidade que ele coloca aqui da pessoa. Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como um pecador? Olha só a mentalidade, parece um adolescente. Então, peraí, se eu faço a coisa certa, Deus é exaltado, porque Ele vai me julgar como um julgador justo. Se eu faço a coisa errada, Deus vai me julgar de uma forma justa, e Deus será exaltado pela justiça de Deus. Então, pouca diferença, parece um adolescente falando: então eu posso fazer a coisa errada, porque Deus vai ser exaltado, eu errando ou não, Ele vai ser o justo juiz. Então eu vou continuar errando, para que Deus continue sendo exaltado como o justo juiz. E Paulo, não, parece um adolescente na frente do outro, fazendo palhaçadinha para o outro, né? Então eu vou continuar errando? Não, não é assim, você não vai continuar errando. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? E mais para frente ele fala isso. Então, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então está liberado, né? Não, não é assim. Porque cada um vai responder por aquilo que fez. Seremos perdoados por tudo. Mas ele termina aqui dizendo: a condenação dos tais é merecida.
Você vai ser condenado por tudo aquilo que você faz. Quer seja aqui na terra, você vai pagar de alguma forma, quer seja um pagamento eterno, que esse é mais difícil de pagar. Uma eternidade no inferno. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. E aqui ele faz algumas citações dos Salmos, a maioria deles de Davi. Não há, olha só, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto está lá em Salmo 14, de 1 a 3. Paulo usou desse texto, Salmo de Davi. Versículo 13: sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. É um Salmo de número 5, versículo 9. Veneno de víbora está em seus lábios. Outro Salmo, 143. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Salmo 10, 7. Olha o 15. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Outro Salmo de Davi, 36, versículo 1. Olhando assim, nós vemos que o homem, no geral, e Paulo está falando sobre isso, quer seja judeu, quer seja gentil, são falhos. Aí eu e você nos levantamos e falamos, os espíritas, Deus, eles são falhos. Deus, os católicos são falhos, que eles fazem imagem, né, Deus? Deus, os macumbeiros são falhos, porque eles estão fazendo a macumbinha deles lá, e eles sim são falhos. Senhor, na minha garagem mal cabe um Fusca, mal cabe os brinquedos do Tony. Por que o Ike Batista tem que ter uma sala que, dentre todas as coisas que ele tem um Lamborghini ali parado numa sala? Cabe na tua cabeça isso, brother? Um Lamborghini numa sala? Eu vou comprar um Lamborghini, um carro que custa 2,5 milhões, 2.500.000 reais. Você tem esse dinheiro na sua conta? Eu não tenho. Mas eu vou comprar um carro desse, que anda a 350 por hora, e eu vou colocar como decoração na minha sala. Faz sentido isso para você? Deus, eu acho que o Ike Batista merece o inferno, porque quando eu vejo clipes de pessoas passando fome na África ou aqui no Brasil, e um cara que tem um Lamborghini, um carro que anda a 350 km por hora. Já pensou, pastor? 350 por hora? Passa o carro, depois passa o som do carro, né? Porque ele é mais rápido que o som, quase. A gente nem tem estrada para andar a 350 por hora, só na Alemanha, as autobahns, que é liberado na Alemanha também, são fabricantes de Audi, de BMW, de Mercedes, tem que ter estrada boa para tudo isso. E lá na Alemanha tem estrada que dá para correr 300 por hora. Pode correr à vontade, está liberado aqui, tem condições para isso, você tem carro para isso. Aqui no Brasil a gente não tem nem estrada para isso. Aí um cara põe uma Lamborghini na sala como decoração. Deus, o Ike Batista merece o inferno. E ontem a gente estava vendo televisão e aparece... Eu vou falar porque, para mim, eu não estou defendendo nenhum lado de classe política, porque, para mim, é tudo farinha do mesmo pacote. Aí aparece Lula com uma cara lavada,
mal lavada, falando de que nós estamos aí, estou aqui, estou em pé. Aí quando você ouve um presidente da República, Temer, numa ligação, com uma conversa de comadre, falando sobre dinheiro, não, tem que fazer isso, tal. Esses sim merecem o inferno. Aí eu falo para você, e nós somos crentes, nós merecemos o céu, Senhor. Mas manda os espíritos, o Ed René Kivitz, um pastor da Igreja Batista de Água Branca, Ibabe, ele fala que tem crente que ficaria triste se visse o inferno vazio. O plano de Deus não é a salvação de todos. Ele falou que tem crente que fica feliz e fala, pô, o inferno está vazio e o céu está cheio de todas aquelas pessoas, sim, está cheio deles, que era o plano de Deus, tudo isso. E tem crente, às vezes no nosso momento de raiva, a gente fala assim, Lula, Temer, deputados, eu gostaria de um lugar específico para vocês no inferno. Algumas piadinhas da internet, né, mostrando as torres ali de Brasília, falou assim, Al-Qaeda tem mais 2 torres aqui, se vocês querem derrubar, pode derrubar isso aí tudo, não tem. E você sabia que Deus quer salvar o Lula? Deus quer salvar o Temer? Você acha que Deus olha para eles dois diferente do que Ele olha para nós? É a gente que fica revoltado com algumas coisas e quer fazer justiça. Mas Deus quer salvar esses 2 homens, como todos os outros que estão lá, inclusive os crentes. Ele também quer salvar eles. E Deus quer salvar essa gente toda. O Arlindo Cruz, um sambista que está lutando com uma doença agora, Deus também quer salvar. Você acha que Ele só quer salvar só vai parar um ônibus aqui na nossa frente e nós vamos encher esse ônibus e vamos para o céu e deu a conta de Deus, era só isso? Não, Ele quer salvar todo mundo. Continuando o texto do capítulo 2, Ele quer salvar todo mundo. E eu e você não somos melhores do que eles. Versículo 19. E para mim é a chave desse texto, eu quero encerrar com esse texto, falando sobre isso. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Consegue entender isso? Ninguém será declarado justo considerando que eu sou obediente à lei. Consegue entender isso? Eu e você, nós não seremos considerados justos se formos, não é se não formos, é se formos obedientes à lei. E aqui Paulo está falando sobre o fato de ser obediente à lei como um fator religioso. Eu sou religioso, eu tenho que ir domingo de manhã para a igreja, porque eu sou religioso, mas eu vou, tá, estou indo, eu vou para a igreja. Cheguei na igreja, tá vendo? Tá vendo, Deus? Cheguei aqui na igreja, tá me vendo? Eu sei que esse teto está quase caindo na nossa cabeça, mas você consegue me ver daí, né? Eu estou aqui, cheguei, tá? Paguei a conta, pronto, cheguei, está feliz agora? Quase que a gente faz isso para Deus. Cheguei. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Não é pelo fato de você ser um obediente da lei, simplesmente obedecendo a lei. Ninguém é obrigado a estar aqui, mas é incutido na cabeça que a gente é obrigado a estar aqui. Aí sim eu gostaria de pôr aquele vídeo, se conseguir, Paulo, pastor. Isso. Um exemplo claro do que a religião, para que a religião serve para nós. Vamos ver o exemplo, se der para rodar, senão tudo bem.
Eu faço uma demonstração aqui. Melhor não. Olha o exemplo do que a religião, para que a religião serve. Será que dá? Está rodando. Rodando. Deu para todo mundo ver? Repetindo. Você consegue fazer uma ligação com a religião? Ok. A religião é um instrumento que nós temos para nos levar para algum lugar, de preferência para perto de Deus, para perto do Senhor. A religião é uma ferramenta que nós temos. Se eu estou apegado a essa religião de tal forma que quando eu vou para a minha obra, para o meu objetivo, eu uso a religião que nós estamos usando dela aqui, e eu encaixo onde tem que encaixar, com o meu instrumento religião, e na hora que eu vou alcançar o Senhor, eu estou tão ligado à religião, que eu não largo da minha religião, porque eu sou um obediente à lei do Senhor, aleluia. Mas a religião, eu estou tão agarrado a ela, que eu não consigo soltar mais, aí eu fico lá, e acontece o que aconteceu. A religião é só uma ferramenta que nós temos. Eu fiquei muito feliz com o que aconteceu ontem, e eu vou falar daqui para frente sobre isso. Versículo 23. O 21 ele fala isso: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei dos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que crerem. Então a minha obediência não é um ato religioso, que eu sou obediente mediante a religião. Eu sou obediente em relação à minha fé que eu tenho em Deus. É uma coisa que está aqui dentro. É uma coisa que está aqui dentro e não aqui dentro. É uma coisa que está na fé, no meu coração. É como Paulo falou no capítulo anterior. É uma coisa que está inserida na minha alma, que eu nem preciso, eu tenho prazer de estar aqui. A gente entendeu como uma brincadeira, como uma campanha de estarmos aqui todos os domingos, mas não por uma obrigação, é porque eu tenho prazer. Lá na frente, em Coríntios, Paulo fala sobre as ofertas. Eu não dou por causa de obrigação, mas eu dou. O pastor Paulo tem insistido sobre isso. Eu não dou por causa de uma obrigação matemática, mas eu dou com o coração. Eu não estou aqui por uma obrigação, estou aqui porque eu encontro aqui pessoas com o mesmo objetivo que eu tenho, de servir a Deus, adorando a Deus na vertical, mas adorando a Deus na horizontal também. E foi um pouquinho do que nós vivemos ontem. 23. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, favor imerecido e gratuito, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício de propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É na minha religião, na vara que eu uso para
Eu estou tão orgulhoso dela que eu não consigo largar. Onde está o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei, na religião? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Então, por causa disso, que eu não preciso mais obedecer à religião, eu não preciso mais vir todos os domingos? Não. Você pode vir. Quando não der, não vem. Mas quando dá, vem. Mas não pelo fato da obrigação, mas pelo prazer de estar aqui. Nós estivemos aqui ontem à noite e viemos com prazer. E essa fé que nós experimentamos ontem também, ela é muito mais saborosa e deliciosa do que o caldo verde. E estava uma delícia. A fé que nós experimentamos, ela é muito mais saborosa do que o nhoque. Mas é uma fé que nós temos em Deus. E quando a gente tem essa fé em Deus e Ele amou todos, a gente começa a amar todos. E o benefício que isso nos traz é muito mais valoroso do que uma quantia de valor que nós conseguimos atingir ontem. Eu não sei se vai falar já hoje, de quanto nós... Mas a fé, o que nos trouxe até aqui ontem, o valor que arrecadamos, ele não se compara ao exercício que nós tivemos. Um exercício de fé. E nisso, quem mais ganhou em tudo isso, desculpa, Luiz, não foi você que ganhou. Você talvez foi o que menos ganhou. Mas ele que está recebendo o dinheiro, mas foi o que menos recebeu. Ou recebeu por igual, porque ele viu o que a fé pode fazer. A nossa fé, como eu disse no resultado do nhoque, a nossa fé não trouxe o carro aqui com uma viatura da polícia, falamos, aqui está aqui o teu carro. A nossa fé não chegou para isso, mas a nossa fé chegou para trazer esse resultado que está trazendo. Eu tenho a esperança e a certeza, mesmo com as perdas, lembram que nós tivemos perdas, pessoas que faleceram, que estariam entre nós aqui hoje, e que não estão mais. Mas quando a gente perdeu essas pessoas, eu falei para o pastor, eu creio que esse ano será um ano de crescimento para a igreja. Eu tenho acreditado que esse ano será um ano de crescimento, onde nós vamos amadurecer um pouquinho mais na nossa mente aquilo que nós temos que fazer como servos. O crescimento, não estou falando só da reforma. Essa reforma é só um sinal que nós queremos estar mais próximos de vocês. A liderança, como queiram chamar, eu faço questão que não me chamem de pastor. Eu não me incomodo com isso, Uma vez eu trabalhei em Portugal, fazendo montagens de estrutura metálica. Armazéns enormes, com umas vigas de ferro. A gente andava em cima dessas vigas de ferro, 12 metros de altura, e a gente levava garrafa de água, porque no verão é muito quente lá em Portugal, e a gente levava garrafa de água, só que a garrafa de água, a gente não comprava no mercado a garrafa de água, a gente comprava refrigerante e depois usava a mesma garrafa para encher de água. Já fizeram isso? Né? Aí você abre a geladeira lá, tem uma garrafa de Coca-Cola, mas que não tem Coca-Cola lá dentro. Uma propaganda enganosa. E nós levávamos as embalagens, as garrafas de Coca-Cola e tomávamos ali água.
O rótulo queria dizer alguma coisa ali para mim naquele momento? Não. Não significava nada, porque o conteúdo não era a Coca-Cola, o conteúdo é água. Tudo isso para dizer que o rótulo não quer dizer absolutamente nada se o interior não tiver com líquido. Pouco importa me chamarem disso ou daquilo, ou chamar você missionário, apóstolo, se o conteúdo não tiver, se a essência não tiver. Então a gente abre mão desses títulos. Onde tem muita gente querendo o título, você me chamou de pastor, eu não sou pastor, eu sou bispo. Você me chamou de bispo, eu não sou bispo, eu sou apóstolo. Por favor, corrija suas palavras imundas. Eu abro mão de tudo isso. Me chamem de Jefferson, de Gé, de Carmona. Mas que nessa manhã, como a Vilma preparou, teve que preparar. Como que vem a lentilha? Ela vem em lata? Vem. A lentilha, a ervilha. Saquinho a granel. Se ela jogasse a ervilha no prato e distribuísse para a gente comer, seria gostoso? Não. Sem azeite, sem nada, pior ainda, né? Só a ervilha, ela é dura, né? Não dá para comer. Ela tem um tempo de preparo. Essa palavra, o que eu faço aqui, eu só preparo um pouquinho para a gente saborear de alguma forma. Mas é coisa que você pode ler em sua casa e também preparar. Tem internet, tem um monte de coisa que ajuda você a entender texto. E o que a gente faz aqui é só preparar um pouquinho desse alimento para a gente comer juntos, se alimentar juntos, nos alimentarmos juntos dessa palavra. É só isso que a gente faz aqui. Não faz muito mais que isso. O que aconteceu ontem é só um sinal desse crescimento, da nossa fé, que não é pelo fato de virmos aqui para cumprir um rito religioso. Eu estou aqui com prazer, estarei à tarde com prazer, porque eu amo a Deus e porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Às vezes a minha família está toda espalhada, mas a gente é mais próximo aqui dos irmãos do que muitas vezes da nossa família. Mas que essa energia, posso usar essa palavra, possa contagiar os nossos familiares também. E a gente possa, através da nosso bom humor, através da nossa paz, através do humor e do amor. Eu tenho falado que humor é amor com alegria. Humor é amor com alegria. A gente ser pessoas que levam paz, levam alegria quando saímos daqui. A gente tem a alegria de estar junto, mas que a gente possa transmitir essa alegria e as pessoas olharem para a gente, poxa, que pessoa verdadeira, que pessoa honesta, que pessoa bacana, quero fazer parte dessa família dela. E assim a gente vai anunciando a fé. O que nós tivemos ontem foi só um pouquinho mais daquilo que Deus quer fazer no nosso meio, onde eu ajudo e eu sou ajudado também. Hoje você talvez esteja ajudando, mas pode ser um dia que você precise de ajuda, e nós, com a graça de Deus, estaremos aqui para ajudá-los. Talvez eu precise da ajuda de vocês, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês também. Que esse espírito de amor, não obediência à religião, mas obediência pela fé, possa nos levar a lugares incríveis para perto do Senhor. Amém? Pai querido, lemos a Tua palavra e entendemos um pequeno trecho dela, de que não basta sermos religiosos, mas que, ao contrário, a religião, ela é um reflexo daquilo que o meu coração está pulsando, e não o contrário, que eu devo receber pancadas da religião sobre alguma coisa que não acontece no meu coração. É o inverso. Eu estou aqui
não por um ato religioso, mas porque o meu coração pulsa em fazer o bem para as pessoas que estão próximas de mim. Que a gente possa ser contagiados cada vez mais com esse sentimento e adorar ao Senhor na vertical, mas na horizontal também. Adorando ao Senhor, celebrando a vida do irmão, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. E que a gente possa, nesse espírito, crescer como igreja. Muito mais do que quantidade, a qualidade. E a quantidade é o reflexo de uma qualidade. Ajuda-nos a crescermos em verdade, em espírito, nesse espírito da Tua Palavra. Que ela possa transformar a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.